Oi, eu sou a Emília Sales e tenho esse canal aqui para compartilhar coisas que aconteceram comigo, da minha vida, que ajude outras pessoas também, ou que experiências, e trago aqui um pouquinho da minha vida e promoções também, que eu sou consultora Natura, Boticário, multimarcas. Mas hoje eu venho compartilhar mais um pouquinho da minha vida, da minha jornada aí como mãe. E eu queria muito aqui falar da minha experiência, de como foi difícil descobrir a alergia grave do meu filho há 10 anos atrás, né? Que hoje ele tá com 10 anos. E foi uma fase, a primeira fase dele, muito difícil, que eu tive que redescobrir um mundo que eu não tinha visto ninguém passar. A alergia dele é do ovo e do leite. É uma alergia grave, daquelas que incha, né, a garganta e pode trazer até a morte. E desde que ele nasceu, ele já começou a demonstrar muitas cólicas. Ele nasceu uma criança grande, saudável, foi um parto cesárea minha, porque eu não tenho dor de parto, eu não tenho, né? Ele até nasceu um pouquinho roxo, porque tava meio tava 40 semanas ali, tava quase passando, porque foi bem no final de carnaval, o médico tinha ido viajar e eu quis esperar ele voltar, o médico, e esperei. Foi uma criança muito grande, muito saudável que nasceu, né? Ficava de pezinho, assim, sabe? Quando você põe, aí a criança tem aquela firmeza nas perninhas. Mas ali na primeira noite do hospital já começou um pouco de cólica. Eu começo a descer meu leite no terceiro dia. Minhas duas bebê foi assim. Não importa o que eu faço, é no terceiro dia que desce meu leite. Então, a criança ele dá uma chorada, dá uma, sabe? Porque não tem o leite até o terceiro dia de amamentação, de nascimento ali. Porém, depois, eu também nunca tive, assim, aquela alimentação tão regrada, porque eu ouvia, pode comer de tudo, pode comer de tudo. Eu não fazia tanta questão, porém no dele eu fui deixando o feijão, essas coisinhas que a gente sabe que dá cólica, sem comer. No terceiro dia desceu, ele pegou o peito normal, começou a mamar. E no terceiro mês ele chorava muito, começava a ter cólica, chorava das 6 horas, 11 horas da noite sem parar. E tinha muito vômito, vomitava muito. E começou a vir muco nas fezes, sabe? Muco. Ali eu já percebi que algo tinha de estranho, porque na minha outra filha eu não via isso, não tinha visto isso. Foi a segunda gestação minha, o segundo filho. E a primeira é uma filha e o segundo é um filho. E fui levando, né? Aí eu tinha posto que eu ia dar mamar até o sexto mês. Então ali eu não me importava muito em estar introduzindo outras coisas, mas eu percebi que tinha muita cólica, tinha muito muco nas fezes, ele chorava muito, muita cólica, era um choro, sabe, assim, choro de sofrimento, choro de estar. Com 5 meses e meio, a perninha dele já não firmava mais. Ele não, sabe, tava bem largado. Até minha sogra falou: olha, Emília, eu não sei o que tá acontecendo, né? Com aquele medo de falar pra mim, né? Com medo de eu achar ruim, eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que em vez dele ir se afirmando, ele não tá, ele tá definhando, tá meio estranho.
Eu falei, amiga, que a minha sogra chama, eu também tô percebendo, eu também não sei o que que é isso. E aí o que que a gente pensa em fazer? Em introduzir o leite, né? A gente acaba pensando, olha, meu leite tá fraco, tá acontecendo alguma coisa, né? Porque é o único alimento que comi ali. Aí eu peguei a madeira de leite de vaca e pus ali na boca. Ele não quis, ali mesmo com, né, 5 meses e meio, não quis tomar mamadeira. Como a minha outra também era ruim para pegar mamadeira, eu meio que espremi na boca para ver se pegava ali o gosto e mamava. Aí ficou toda vermelha a boca. Ele jogou para fora, tá. E outro dia era levei no pediatra porque tava daquele jeito, né? E ela me pediu exames de tudo que era de alergia, alergia do ovo, do leite, da proteína, da clara, é um monte de exame, né? Que o ovo tem 4 partes que teve que fazer exame, o ovo, o leite também, um monte de partes, né? Todas as partes ali eles fazem unitário. E de tudo, amendoim, tudo alérgico fez, né? Quando chegou a o resultado, o bioquímico da cidade já chamou eu que era para mim ir rápido. E a alergia do ovo e do leite. Do leite tinha dado mais de 100%. Do ovo, muito alto também, não tinha chegado a 100. Mas algumas partes sim, muito alérgico. E tá, daí eu, naquele desespero, nunca tinha visto aquilo. E eu venho de uma família que minha mãe tirava leite. Era leite para tudo, né? Leite para tudo. Então, eu não acreditava muito naquilo que um leite poderia causar tanto mal para uma criança. Chegamos lá, aquela médica que nos falaram que era melhor, eu tenho até medo de pensar naquilo que tudo aconteceu, né? Ela desesperou tanto eu e meu marido, tanto, que ela falava que a gente tinha que morar do lado do hospital, que ela falava que tinha um paciente que só de pegar o copinho de iogurte já tinha fechado a glótia. Mas ela desesperou tanto, ela brigava com a gente, brigava que aquela criança ia morrer nos nossos braços e pôs aquela pressão tão grande em mim nele que eu não podia deixar com ninguém, meu filho, que senão ele ia morrer, que eu tinha que cuidar muito bem, não sei o que, não podia ir pra escola de jeito nenhum, creche de jeito nenhum, né? E, e daí ela falou que tinha que ter uma alimentação também, eu própria, uma alimentação assim limpa de tudo, de ovo, do leite, da vaca, tipo assim, ele tinha alergia da vaca, da carne, de boi eu não podia comer também, e tudo, né? Ovo também não, porque o que estava acontecendo? Isso era real. O meu leite, o que eu comia, passava no leite para ele. Algumas pessoas dizem que é mentira, mas é verdade. Passa sim. Quando a alergia é muito alta, faz mal sim. Só se for muito fraquinha, daí a criança tolera o organismo, sabe? Mas se não faz mal sim. Pelo menos a minha criança fazia mal, para vocês verem. Eu fiz uma amamentação até os 6 meses só no meu peito. E ele já passava mal, já saía muco, já tinha cólica, já estava definhando em vez de ir desenvolvendo, né? Então, para ele fazia mal. Claro que você não, né, ali tem que ver se a sua criança tolera ou não, mas se você perceber que faz mal, é porque faz. E muito mal, né? E quando eu cheguei daquela consulta desesperada, de tanta coisa que aquela médica fez, falou pra gente, que ela pulava desse tanto, ó, da cadeira dela, assustando gente, falando pra gente que eu tinha que andar com a caneta
como que é, antialérgica lá, né? E tudo, né, que eu tinha que conseguir, porque era caro, não sei o que, eu tinha que entrar no governo para conseguir essa caneta, mas foi tão desesperador aquela consulta que eu vim assim, eu não acreditava, sabe? Eu não acreditava, porque eu nunca tinha visto um caso desse, pelo menos na minha cidade, ou ouvido falar aquilo. Claro, eu já tinha visto crianças ter de lactose, essas coisas, mas não tão grave igual a minha criança. E, e eu vim com aquilo na cabeça, porque tudo para nós era leite, né? Eu passei no mercado, meu Deus do céu, nem sei como falar isso, gente. E comprei uma bandejinha de iogurte. Cheguei em casa, meu marido tinha ido pescar. Eu não acreditando, eu fui tentar dar para ele. Gente, quando eu pus a colherzinha de iogurte na boca dele, inchou de uma tal maneira, desse tamanho, eu vou tentar pôr aqui a foto. Nem sei se eu devo pôr, gente. 3 segundos. 3 segundos ficou desse jeito a cara dele. 3 segundos. Por Deus, foi a cara, não foi a garganta. Senão tinha morrido em 3 segundos nos meus braços. Eu sei que aquela criança pedindo ajuda para a vizinhança, ainda escorreguei, porque tinha chovido. Gente, foi desesperador. Quando eu cheguei no médico, o médico falou, olha, tem que dar antialérgico e esperar, mas se fosse para morrer, já tinha morrido. Não pode dar, não pode dar, e tá. E eu fui, gente, aquilo foi tão difícil para mim, tão difícil, tão desesperador, meu coração. Eu só chorava, porque eu não sabia como cuidar. Tudo que eu dava para ele fazia mal. Tudo, tudo. O meu peito fazia mal. Um dia eu cheguei a dissolver água com maisena e dar para ele. Ele não pegava. Eu bati, aqui, a gente no desespero, né? Bati feijão no liquidificador, pus na mamadeira e tentei dar. Mas ele já tava ali com um organismo tão infeccionado, tão machucado, que ele não queria mais nada. Não queria mais nada, não aceitava praticamente nada ali, sabe? Ele chorava nos meus pés de fome, de fome. E eu não tinha nada para dar para ele, porque parece que tudo fazia mal para ele naquela época, tudo. Porque ali ele tava realmente com o organismo todo infeccionado, né? Hoje eu entendo. E foi com muita luta, tirando as coisas, né? E ela falava que eu não podia ter leite dentro de casa, que eu gostava muito de leite, bebia leite, né? E não podia ferver o leite, não podia ter ovo em casa, não podia fritar um ovo em casa. E eu fui tirando, fui pesquisando. Não entrava mais ovo em casa, não entrava mais leite. Coisa de leite, então, não podia também, bolo não podia, sabe? Aí até que eu cheguei com 9 meses desse jeito. E por mais que eu tinha tirado o tanto que eu tinha, ele ainda tava passando mal, ele ainda não tava firmando as perninhas, já tava com 9 meses. E nada, e chorando nas minhas pernas, com fome. Eu falei, sabe o que que é? Não consigo mais, não consigo mais. Era cólica das 6 às 11 horas da noite, sem parar. Aquela criança chorava. E era um choro doído, um choro de sofrimento, sabe? E daí eu resolvi, não vou tirar ele do peito, não vou dar mais mamar, porque eu não sei o que tá fazendo mal, eu devo não tá totalmente limpa a minha alimentação, porque ainda faz mal para ele, e tirei ele do peito e comecei a dar o leite de soja para ele, que era a indicação da doutora.
ele não gostava, não queria beber o leite de soja, bebia lá um pouquinho só, mas daí eu comecei a dar mais arroz e feijão, sabe? Que ele comia bem, quirelinha, mandioca, essas coisas mais naturais que ele começou a comer melhor. Eu também não dava nem porco para ele, que tinha dado um pouquinho de alergia. Não dava, né, a carne de vaca de jeito nenhum. Também parei de sair para churrasco, para encontro de família, para tudo. Porque chegava lá, era muita cólica, era muito choro, era muita gente dando opinião que não sabia. E teve algumas vezes que uma criança vinha, relava nele com a mãozinha suja de churrasco, ele já inchava, tinha que sair correndo. Então nós também evitamos muito de sair, nós passamos um ano ali sem sair para nada, praticamente. E até eu conseguir entender um pouco de tudo, né? Com a minha sogra é a única assim que conseguia ficar um pouco com ele para mim ir no médico, para mim ir em algum lugarzinho. E foi assim. E depois, com 1 ano e 4 meses, que ele começou a firmar as perninhas, porque ele já estava com uma alimentação bem melhor ali na questão de, é, de limpeza mesmo dos alimentos alérgicos. E o que eu tenho para falar assim, que foi muito triste essa fase, mas é um lutar pro nosso filho, né? Um lutar pro nosso filho. Hoje ele é alérgico muito ainda, não pode comer praticamente, não pode comer nada do ovo nem do leite. E o que ele come hoje, que ele nem gosta tanto, se ele sentir o cheiro ele já não quer, é a carne de porco, que eu cozinho bastante na panela de pressão, aí ele consegue comer. Hoje ele consegue. E outra coisa também que eu queria ressaltar, o leite de soja não foi bom para ele. Embora o exame de alergia tinha dado zerado, mas tem uma questão lá que os médicos falavam para mim que é alergia cruzada. Tipo, tem lá um cruzamento que ele cruza com a carne de vaca e aí a criança se torna alérgica também, mesmo sem dar nos exames. Aí foi assim, ele tomando aquele leite de vaca, de soja, eu percebia que não fazia bem para ele, porque ele dormia comigo a noite inteira e se batia como se fosse uma cobra. Dormia comigo com meu marido, foi anos difíceis, muito anos difíceis. Ele não dormia, ele só se batia de cólica, de cólica, de cólica. E eu via que aquilo não era normal. Quando eu tive uma nutricionista que tirou o leite, né? Porque, gente, ele já não tinha nada. O que ele podia, eu percebia que era um pouco leite, né? Claro que eu não tinha certeza que era aquele leite de soja, mas quando você não tem nada para dar pro seu filho, até o que tem você vai tirar. Mas quando eu cheguei nessa consulta dessa nutricionista maravilhosa, maravilhosa, que me ajudou muito, muito, assim, que me ajudou realmente na limpeza da alimentação dele. Ele fala, a primeira consulta, tira esse leite. Que daí ela me explicou certinho como a relação cruzada, né? Tira esse leite, dá arroz, dá feijão, dá café para ele. Dá café. Mas não dá leite, ele não precisa de leite, por agora não o que faz mal. E isso me abriu os olhos, né? E eu tirei, aí sim, ele firmou as perninhas, ele começou, sabe, viver ali uma vida muito melhor. Claro, né? Com todas as questões, né, ainda, que não podia tal coisa, não podia tal coisa, e muito pequeno. Já ter que a gente tá falando, não pode, porque não pode, porque você tem uma alergia muito grave, tá? É difícil, mas
se a gente procurar informação, se a gente procurar ajuda, oração em Deus, porque a gente que é mãe, quando a gente não sabe o que faz pro filho da gente, isso é a pior coisa do mundo. Quando a gente olha pro filho da gente e vê que ele está sofrendo e não sabe como ajudar, isso é a pior coisa que tem, né? Ali naquela época você poderia ter o dinheiro que for, você não conseguia ir no mercado e comprar um leite, uma comida que ele podia, sabe? Então, ver seu filho ali chorando no teu pé e você não ter nada para dar para ele, tudo fazia mal, é desesperador. Mas Deus realmente pega na mão e nos ajuda a ver coisas, a profissionais que nos ajudam, não aquela que foi a primeira médica, que ela só nos apavorou, nos deixou mais nervosos, né? Em vez dela nos acolher. Claro, passar toda ali o que poderia acontecer, mas de outra forma, não com brutalidade, não com grito, não com. Mas num acolhimento, né? Igual essa outra nutricionista que me acolheu, me ajudou e amando ali, amando. Então, são coisas diferentes, coisas que. Pessoas que ajudam, não pessoas que atrapalham. Então, isso é um pouquinho dessa experiência com meu filho. Eu tenho várias outras experiências e eu não sei ainda como trazer aqui, que é algo assim mais delicado, mas eu quero muito trazer para vocês. Então, se vocês já passou por algo assim, ouviu alguém passando, deixe aqui nos comentários. Fala alguma coisa aí que vocês teve dificuldade com o filho de vocês. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E outro dia estamos aí falando de mais assuntos para agregar na vida de alguém, na vida de outras pessoas, tá bom? E é isso. Até um próximo vídeo. Até mais. Tchau.